Olá meninas, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui na nossa aula gravada, né? Continuando a nossa disciplina de massoterapia. Hoje nós iremos rever alguns assuntos, iremos conhecer algumas eletroterapias que nós podemos estar utilizando, associando as massagens no nosso dia a dia, quando nós estivermos trabalhando, tá? Que massoterapia, né? O nome, né? Sara Silva. E vamos lá. Sistema tegumentar. O que é sistema tegumentar? Tegúmento é a minha pele. Então, esse sistema tegumentar, esse sistema, né, da minha pele, ele é o conjunto de estruturas que formam o revestimento externo dos seres vivos. Ou seja, o meu tegúmento, a minha pele, ele é a estrutura de revestimento, é ele que guarda tudo que está dentro do meu organismo, né? E esse tecido tegumentar é dividido em três camadas. Quais são elas? A epiderme, a derme e hipoderme. Sempre que nós formos falar de qualquer procedimento corporal, a gente vai rever esse assunto. Você vai virar o ABC da esteticista. Quais são as camadas da minha pele? Epiderme, derme e hipoderme. Lembrando que hipoderme vem mudando essa nomenclatura, né? Novos estudos vem denominando que ela é apenas um tecido subcutâneo, né? Então, em alguns artigos, em alguns estudos, você vai encontrar já o nome tecido subcutâneo, mas ainda se usa também comumente a hipoderme, tá? E dentro dessas três camadas, elas têm também subcamadas, né? Aqui lendo no slide, na epiderme nós temos mais 5 camadas. Quais são elas? A basal, a espinhosa, a granulosa, a lúcida e córnea. Na derme, nós temos também fibras proteicas, vasos sanguíneos, terminações nervosas, órgãos sensoriais e glândulas. As principais células da derme são os fibroblastos. As camadas da derme são a derme papilar e a reticular. Papilar é mais superficial, a reticular é a mais profunda. Então, só recapitulando, no meu sistema tegumentar, né, na minha pele, eu tenho três camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme. Na epiderme eu tenho mais 5 subcamadas e na derme eu tenho duas. Na epiderme, quais são elas? A basal, a espinhosa, a granulosa, lúcida e córnea. Na derme eu tenho a papilar e a reticular. Então, dentro dessas minhas camadas, existem, né, as subcamadas. E nós temos a terceira camada, que é a hipoderme, que é uma camada de tecido conjuntivo frouxo, lendo aqui o slide. O tecido subcutâneo, rico em fibras e em células que armazenam gordura. São nossas células adiposas ou adipócitos, tá? A camada subcutânea, né, aqui a gente já usa o termo novo, a camada subcutânea, denominada hipoderme, atua como reserva energética e proteção contra choques mecânicos e isolante térmico. Cada camada do sistema tegumentar tem uma função específica, né? E a da minha hipoderme, a da gordura, não é só simplesmente de deixar eu com um aspecto inestético. Isso só acontece quando eu engordo, é, além do necessário, além do que eu queimo. A nossa camada da hipoderme, a camada das células adiposas, elas servem para guardar energia, né? Que seria o quê? As células de gordura e também nos proteger contra choques mecânicos, por exemplo, quando uma pessoa no corpinho mais cheinho, por exemplo, por exemplo, 77 quilos, se eu cair, eu vou me ralar menos do que uma pessoa de 45, porque eu tenho mais camada adiposa, eu tenho mais célula de gordura, vai absorver mais esse impacto, né? Então, além de reservar energia, ela serve para isso, para revestir os nossos ossos, por exemplo, tá? Continuando aqui a nossa aulinha. Aqui eu tenho um esqueminha básico, né, da epiderme, da derme e hipoderme. Dentro dessa derme aqui eu tenho mais sub 5 camadas, dentro da derme eu tenho mais duas, e a minha camada de gordura, né, a minha camada da hipoderme, que é a camada onde há a reserva de gordura, onde há a absorção de impactos, por exemplo, e onde reverte os meus ossos. Esse tecido adiposo, o que é?
A hipoderme ou tecido subcutâneo localiza-se abaixo da derme. Estamos lendo o slide, tá, gente? Portanto, é uma profunda camada de tegúmento. Ela é formada por tecido conjuntivo frouxo e representa entre 15 a 30% do peso corporal. Ela é a camada mais profunda, é a hipoderme, né? A ligação entre a derme e a hipoderme é garantida por fibras de elastina e colágeno. A espessura da hipoderme varia de acordo com a região do corpo e sexo do indivíduo, né? A nossa camada adiposa, nossa camada de gordura, ela também serve para ligar o restante das outras camadas. Por exemplo, ela é ligada diretamente com a derme e a derme ligada com a epiderme, né? Que é a camada mais superficial, que é a primeira camada aqui. Lendo novamente. A hipoderme apresenta importantes funções para o organismo, as quais se destacam a reserva de energia, como eu falei agora há pouco. O tecido adiposo armazena energia que pode ser utilizada pelo corpo em momentos de necessidade. Ou seja, nós precisamos dessa gordura, tá? Não podemos fazer como ocorre. Você adquire mais energia, adquire mais gordura do que o que queima. Aí, quando nós fazemos isso, o que acontece? O nosso corpo automaticamente vai ficar inesteticamente gordo, as nossas células adiposas vai inchar. Então, por isso que vai gerar aquela gordura localizada, tá? Continuando o slide. A nossa hipoderme também é a nossa defesa contra choques físicos, falamos agora há pouco, protege os órgãos e os ossos, servindo para acolchoar essas estruturas e amortecer contra traumas físicos, por exemplo, quedas. Ao mesmo tempo, também modela o nosso corpo. É bonito uma pessoa com as células adiposas, com a reserva de energia dela, tudo bonitinho, tudo no lugar. Uma pessoa cheinha não é feio realmente, né? Além de além de ter essa defesa contra os choques, além de unir a nossa derme, né, o tecido adiposo, a nossa camada adiposa se unir à derme, ela também é um importante isolante térmico. Lendo aqui o slide, a camada de tecido subcutâneo contribui para regular a temperatura corporal. Esse processo é conhecido por termorregulação. Ou seja, além disso, ela que regula a temperatura dentro do nosso organismo, a nossa reserva de energia, né? E tem a conexão que é a hipoderme conecta a derme aos músculos e ossos. Portanto, é responsável por fixar a pele a estruturas adjacentes. Ou seja, ela que segura todas as outras, ela que conecta juntamente com nossos órgãos, com nossos ossos. Então, é muito importante a nossa camada de gordura, a nossa hipoderme. Obesidade ginoide e androide. Gente, nós temos que aprender também na nossa área a classificar os tipos de gordura, né? Por exemplo, aqui você verifica na tela obesidade ginoide e androide. Nós temos uma maçã e uma pera. A maçã está no corpo masculino e a pera está no desenho, corpo feminino. Essa masculina nós chamamos de obesidade androide e na pera, né, a obesidade ginoide. Ou seja, a obesidade androide, ela está mais relacionada ao tipo físico masculino e a obesidade ginoide, ela está mais relacionada ao tipo físico feminino. Só que uma mulher pode estar com um tipo de obesidade androide, e você encontra geralmente mais nos homens, que é o estilo maçã, que é essa gordura abdominal aqui, tá? Da mesma forma, a gente pode encontrar homens com a obesidade ginoide, ou seja, essa gordura mais aqui nos quadris, mais nos glúteos, que é em formato de pera. Então, essas figuras servem para a gente poder associar. A obesidade androide tem mais um formato de maçã, que é essa obesidade aqui
abdominal, e a obesidade ginóide tem um formato de pera, que é essa gordura mais abaixo do abdômen, né, que é mais coxas e glúteos. E lembrando que você pode encontrar homem com tipo ginoide e mulher com tipo androide, independente, tá? Só que ocorre mais, essa gordura abdominal ocorre mais nos homens. E essa gordura abaixo do abdômen, nas coxas, aqui, os culotes, nos flancos, ocorre mais nas mulheres. A obesidade, vamos ler aqui o slide novamente. A obesidade é uma doença causada por diversos fatores, que se caracteriza pelo excesso de gordura corporal. A forma de distribuição do excesso de gordura pelo corpo tem duas classificações, como nós falamos agora há pouco, a obesidade ginóide e a obesidade androide. A obesidade ginóide ocorre predominantemente no sexo feminino, que é o formato de pera, e também chamada de obesidade baixa, periférica ou glúteo femoral, porque já é mais abaixo aqui, né? Esse tipo de obesidade se associa à figura de uma pera e acarreta no menor risco de complicações metabólicas. A pessoa que tem o tipo de obesidade ginóide, ela tem menos riscos, não significa que ela não tenha, tá? Continuando aqui o slide. A obesidade androide é predominante no sexo masculino e também é conhecida como obesidade alta, central ou troncular, que é daqui do tronco, né, para o abdômen. A obesidade androide se assemelha à figura de uma maçã. Estudos apontam que a obesidade androide oferece maior risco de complicações metabólicas. Esta variação é considerada de alto risco, pois possui um acúmulo predominante de células gordurosas na região abdominal, o que leva a um aumento de risco de doenças. Ou seja, essa gordura, né, nós podemos chamar visceral, ela tem mais consequências do que a gordura no formato ginóide, que é o formato de pera. As duas não são saudáveis, as duas têm seus riscos, mas a obesidade androide, que é essa mais aqui, né, do tronco aqui para o abdômen, ela é mais prejudicial à saúde, tá? Continuando. Esta variação é considerada de alto risco, pois possui um acúmulo predominante de células gordurosas na região abdominal, o que leva a um aumento de risco de doenças cardiovasculares. As alterações metabólicas relacionadas à obesidade androide incluem a resistência à insulina, por exemplo, a diabetes do tipo 2, inflamações e trombose. Ou seja, quem tem essa gordura do tipo androide, do tipo da maçã, do tipo visceral, ele é mais fácil desencadear doenças, como por exemplo a diabetes, a trombose e etc, tá? Só recapitulando que não significa que porque a obesidade androide é mais prejudicial, a pera não é. As duas têm suas complicações, tá? E retenção hídrica. Professor, por que de repente você passou para retenção? Nós estamos falando de massagens. Até agora a gente viu sobre a gordura, que nós tratamos com massagem modeladora, por exemplo, e retenção hídrica, com massagem também. Massagem de drenagem, né? Massagem linfática ou massagem de drenagem linfática. Vai depender da forma como você queira utilizar o termo. O que é essa retenção hídrica? Retenção hídrica é retenção de líquidos, tá? Retenção de líquidos é o nome popular que descreve o inchaço, a retenção hídrica no corpo ou em parte do corpo, né? É razoavelmente comum as pessoas sentirem as pernas inchadas no final do dia, com marcas de pressão das meias ou dos sapatos. Eu até falei isso numa aula passada. Não é porque a pessoa está com tão inchado que você vê a pele iluminando que trisca o dedo afunda, é que ela vai estar com retenção. Não. Até aquela marquinha da meia que fica quando você tira após chegar ao trabalho, ali é uma forma de retenção, ali você também já está inchado, né? O edema é o resultado do extravasamento de um líquido pobre em proteínas, o sangue, que sai dos vasos sanguíneos e vai para o tecido subcutâneo. A gente falou sobre a circulação linfática, nós sabemos que o sangue, né, após estar distribuindo os oxigênios, os nutrientes no organismo, nas nossas células, no final disso tudo também é formado um líquidozinho chamado de
que fica esse líquido, perdão, esse líquidozinho fica no nosso meio intersticial, que é no meio do tecido, né? Essa linfa, ela precisa ser filtrada pelos nossos capilares linfáticos, e quando a circulação não consegue fazer esse processo todo, automaticamente esse líquido vai extravasar. Aí sim que ele vai ficar nesse meio intersticial, é quando nós percebemos que está inchado com a marquinha da meia, ou quando nós pressionamos, que nós vemos que afundou ali a pele, tá? Você pressionou, ficou aquele buraquinho. Então, ali está havendo um extravasamento desse líquido, ele precisa ser filtrado. E uma forma de eliminar mais rapidamente, de ajudarmos a nossa circulação linfática, é com a massagem de drenagem, tá? As causas possíveis são, vamos ler, problemas renais, cardíacos ou hepáticos, doenças da tireoide, que provocam um tipo específico de edema, remédios, como alguns hipertensivos, que podem alterar a permeabilidade dos vasos sanguíneos, reações inflamatórias, como as que ocorrem em reações alérgicas, que alteram a capacidade dos vasos de manter-se competentes contra o extravasamento do líquido. Quais são esses sintomas? As pessoas costumam notar os sinais do edema nas regiões mais suscetíveis ao acúmulo de líquidos. Isso ocorre nas pernas, nas costas de pessoas que ficam deitadas por muito tempo, ou em regiões mais propensas à ação da força da gravidade. Ou seja, as pessoas notam o edema, rapidamente a gente percebe nos pés, nas pernas, por exemplo, porque nós temos vários gânglios, nós temos vários linfonodos localizados, né, nessas nossas articulações. Então, automaticamente a gente percebe mais rapidamente nessas regiões, tá? Continuando aqui a nossa aulinha. HLDG. Meu Deus, professor, o que é esse HLDG? É hidrolipodistrofia genoide, ou seja, fibroedema genoide. Estas são as diversas terminologias utilizadas para o que a maioria das pessoas conhece como celulite. Você vai ver muito nos novos estudos, são simplesmente a sigla, né? HLDG. Você raramente vai estar ouvindo a palavra celulite, só mais um termo popular, um termo mais fácil de falar. Se chegar e falar para uma pessoa comum, você está com hidrolipodistrofia genoide, ela vai dizer, meu Deus, eu vou morrer. Por quê? Porque não sabe o que é. Então, por isso tem um nome mais comum, que é a celulite, tá? E celulite é o quê? Hidrolipodistrofia genoide. Qual que é a classificaçãozinha desse nome? Hidro vem de água, porque a célula da adiposa, quando ela incha, quando ela está cheia de líquido, ela ocasiona a celulite. Então, além dos riscos à saúde que nós adquirimos quando engordamos, nós adquirimos também a celulite, né? Lipo se refere à gordura, distrofia é uma desordem e genoide refere-se à mulher, ou seja, hidro é água, lipodistrofia, lipo é gordura, a distrofia é uma desordem, né, porque fica com aquelas depreciações na pele, e genoide que se refere ao termo feminino, assim como nós estávamos vendo agora há pouco. Gordura andróide se refere ao termo masculino, gordura genoide se refere ao termo feminino, tá? Ou seja, é uma alteração estética que atinge 95% das mulheres, principalmente nas fases sujeitas a alterações hormonais. A mulher adquire a celulite não é só quando ela engorda, né? Tem vários fatores que desencadeiam a hidrolipodistrofia genoide, ou seja, a celulite. E tem outro também, nomezinho muito comum, que é o fibroedema genoide, tá? Que também é um nomezinho da celulite. Continuando aqui. O estrogênio é com certeza um dos fatores desencadeantes do processo de HDG, celulite. Por isso, terapias com anticoncepcionais ou gestações aumentam a incidência, ou seja, aumenta o surgimento da celulite. E também por causa deste hormônio, a celulite atinge mulheres desde a adolescência até a fase adulta.
É muito difícil você encontrar uma mulher sem a celulite. Seja grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4, sempre vai ter uma celulitezinha. E aparece geralmente nas regiões de glúteos, membros inferiores, abdômen e cintura pélvica. Por quê? Porque são nas regiões que contém mais gordura, que contém mais energia. E se elas estão, as células adiposas inchadas, inflamadas, cheias de líquido de gordura, vai surgir automaticamente celulite, consequentemente nessas regiões mais do que nas outras. Continuando aqui o slide. O conceito de HLDG é uma desordem estética que afeta o tecido dérmico e subcutâneo, com alterações vasculares e lipodistrofias, com respostas esclerosantes que resultam no inestético aspecto, ou seja, a HLDG ela deixa um aspecto inestético, a nossa estética fica deformada, né? O nosso corpo não fica a pele não fica lisinha, né, como deve ser. Por isso que ocasiona um aspecto inestético. E aqui nós temos, né, o esquemazinho de uma pele sem celulite e uma pele com celulite. Se você olhar aqui no slide, uma pele com celulite, as células estão todas inchadas, pressionando aqui, ó, as fibras elásticas, as elastinas, os fibroblastos. Aqui em cima vai estar cheio de depreciações, não é lisinho, por isso que ocasiona esse aspecto inestético de dentro a fora. Já uma pele, né, sem celulite, sem células inflamadas, ela é perfeitamente lisinha, os vasos tudinho, nenhum está sendo comprimido, tudo na perfeita ordem, né, podemos assim dizer. E nós temos os graus dessa HLDG, os graus da celulite. Grau 1, gente, é quando você pressiona para poder ver essa celulite. Grau 2, você já vê aos poucos, em alguns pontos, na coxa, um pouquinho lá no glúteo, você começa a notar. Sem pressionar, você começa a notar essa celulite. No grau 3, ela é totalmente visível, você pressionando ou não, e é em todas as regiões, não é como no grau 2, que é um local sim, um local não. E no grau 4, que é um dos mais agravantes, além de estar cheia de depreciações, né, cheia de distrofias, ela está cheia de edema, está toda inchada. E é muito visível isso aqui, não precisa pressionar, não precisa nada. Ela é a mais agravante, porque além de estar cheia, né, de distrofias, né, na pele aqui, na pele inestética, ainda está cheia de líquido, está cheia de edemas. E vamos lá esses graus, o grau 1, o grau 2, o grau 3 e o grau 4 da HLDG, ou seja, da celulite. Não é simplesmente fazer anamnese e dizer, você tem celulite. Mas qual a celulite? Qual o grau dessa celulite? Tem isso, tá? Grau 1, a celulite é interna, não é vista ou sentida, os vasos estão mais permeáveis, as toxinas começam a se instalar. Se a pele for apertada com força, vão aparecer os furos, né? Aqueles minúsculos furinhos. E se for tratada neste estágio, a possibilidade de melhorar é de 100%. Perdão. Gente, a grau 1 é a melhor. Começou a surgir, você já começa a resolver o problema, tá? Grau 2. A pele tem um aspecto alcochoado, o sistema linfático está comprometido. Não é preciso comprimir a pele para notar os furinhos. Nesta fase, a chance já é de 80% de melhorar. Ou seja, quando eu pressiono a coxa da minha cliente, eu já noto aquela celulitezinha, ela já está no grau 1. Quando a cliente chega, que automaticamente eu vou fazer a massagem, tira a roupa, tudo. Eu não preciso pressionar, já estou vendo na celulite, ela está no grau 2. Grau 3. A superfície da pele tem aspecto de gomos visíveis, os nódulos podem ser sentidos, você já começa a sentir na hora que está tocando essa pele, tá? A pele está mal nutrida e pode haver desidratação dos tecidos e começam os primeiros sinais de dor e o inchaço é bem evidente. A circulação fica comprometida. Mesmo neste estágio, é possível melhorar o estado da celulite em 60%. Observa que no primeiro estágio você consegue um resultado com 100% ainda. No segundo já diminui esse resultado. No terceiro também. Ou seja, porque já está mais agravante
aquele aspecto da celulite, está mais agravante a quantidade de gordura, quantidade de edemas dentro daquelas células adiposas que ocasionam a celulite, né? E o grau 4, a celulite fica evidente até mesmo sob as roupas. As fibras formam nós e as células de gordura se agrupam de tal forma que criam nódulos. Fica duro, você passa a mão, sente aquele bolinho duro, prejudicando a circulação, a região fica endurecida e dolorida. Com a circulação comprometida, fica difícil eliminar toxinas e isso agrava ainda mais a celulite. Nesta fase, a expectativa de melhora é de 30%. Hoje a gente já tem mais recursos, eletroterapias, que a gente consegue um resultado maior do que 30%. Mas não significa que vamos conseguir chegar a 100%, né? Aí já vai ter que ter um tratamento mesmo de redução de peso, etc. Mas a gente ainda consegue trabalhar essa celulite. Então, a mais agravante é agora o 4, como nós vimos na imagem, que além de estar cheia de nódulos, está cheia de edema, cheia de inchaço. Continuando a nossa aulinha aqui. Aqui nós temos uma imagenzinha quando ocorre, né, essa lipogênese, essa formação dessa gordura. Se você está com as suas células todas organizadas, você ingere mais calorias do que o que gasta, automaticamente, suas células vão acumular essas calorias, vão acumular essas gorduras e, consequentemente, vão inchar, vão inflamar, ocasionar a gordura localizada e, consequentemente, a celulite. Lipodistrofia e celulite. Gente, lipodistrofia, lipo é gordura, distrofia é uma alteração. Então, é a gordura e a celulite. Lipodistrofia é gordura localizada e HLDG é celulite, tá? Podemos classificar as principais causas em fatores desencadeantes, predisponentes e agravantes. O que ocasiona essa lipodistrofia e essa HLDG? O que ocasiona essa gordura localizada e essa celulite? Principalmente um dos fatores, sexo feminino. As células das mulheres, ela tem um formato oval. O do homem já é meio que retangular. Então, automaticamente, nós temos mais facilidade para engordar, para ter celulite, né? A raça também influencia, a genética, as alterações hormonais que nós mulheres sofremos, os fumantes, né? Principalmente as mulheres fumantes, sedentarismo e a alimentação. Um dos grandes fatores para ser adquirida a gordura localizada e a celulite. Alimento, né? E as causas disso, né? Através desses fatores, o que pode ocasionar? Aumento da adiposidade localizada, alterações na circulação sanguínea, alterações na circulação linfática, processo inflamatório local, retenção hídrica e até fibrose cicatricial. Ou seja, uma pessoa ela recebeu um corte, não sei, ou então uma pessoa que está acima do peso, gorda não gosto de me referir nesse termo, que está acima do peso, tudo, precisou fazer uma cirurgia e tal, ela tem mais facilidade também de obter uma fibrose naquela região. Por quê? Porque tem pouca oxigenação. Por quê? Porque a circulação linfática dela também está prejudicada. Vocês lembram que na imagem que eu coloquei do esquemazinha da célula, de uma pele sem celulite, uma pele com celulite, os vasos estão todos comprimidos, então até os capilares também sofrem com isso, tá? Então a gordura localizada nada mais é do que a ingestão de calorias e a falta de queima delas. Se a pessoa ela ingere muitas calorias, por exemplo, mas ela queima, ela diminui a possibilidade de ter essa gordura localizada. Por isso que é muito, muito bom fazer o exercício, por isso que é uma necessidade fazer exercício físico para poder queimar, né? Aqui, novamente, nós temos o esqueminha, como eu estava falando agora há pouco, uma pelezinha saudável, uma pele não saudável, uma pelezinha sem celulite, uma pele com celulite, né? Sem celulite aqui do meu lado da direita, tá tudo no seu devido lugar, ou do lado da esquerda. Com celulite aqui do meu lado da direita, olha só, o aspecto inestético vai influenciar em todas as camadas da pele, até chegar aqui na epiderme, tá? Então,
É isso que ocasiona essa gordura localizada, ela tem toda uma alteração. Olha só como é que está aqui o tecido conjuntivo, os vasos, os fibroblastos, todos comprimidos. E vamos falar de uma coisa boa, eletroterapia na modeladora, por exemplo. Aqui a gente está falando de gordura, por isso que eu usei o exemplo de modeladora. Nós temos aqui um aparelho muito bom, que é o Sonofocus. O que esse Sonofocus faz? Ele é um dos médio resultado no mercado, tá? Ainda não é o bambambam, para você conseguir diminuir essas células adiposas, tá? Esse Sonofocus, ele tem o quê? Um ultrassom focalizado. Vamos ler aqui. O ultrassom focalizado de alta intensidade para uso estético consiste na propagação da energia ultrassônica através dos tecidos biológicos. Esse processo resulta em um aumento local da cavitação e da temperatura, causando lesão do tecido adiposo subcutâneo e, consequentemente, degradação dos adipócitos na área de tratamento. Gente, lesão não significa que vai ferir, não. Esse aparelho, ele vai cavitar a célula que está gordinha, por exemplo. Aqui é uma célula de gordura. Aí ele vai cavitar, ele vai furar, ela vai se fragmentar. Vamos supor que ele cavitou, ela se transformou em 4 partes. Ou seja, ele vai lesionando essas células adiposas, ele vai diminuindo elas. Ele vai cavitando, vai fragmentando. E automaticamente, se você fizer exercícios, você vai queimar mais rápido essa célula adiposa, tá? Então, o Sonofocus é um aparelho muito bom para a gente estar associando na massagem modeladora, para reduzir essas células adiposas e automaticamente reduz também essas celulite. Aqui nós temos um bambambam de hoje em dia do mercado, que é o aparelho para criolipólise. Aqui um aparelho da Device, tá? O que ele faz? Os aparelhos para criolipólise efetuam o congelamento das gorduras localizadas no auxílio da redução da gordura localizada. Assim, a gordura já congelada sofre cristalização, pois as células adiposas são destruídas e posteriormente eliminadas pelo sistema imunológico, via sistema linfático, garantindo a redução de medidas em até 33% por área tratada. Eu acabei de falar que o Sonofocus, que é o ultrassom focalizado, ele vai fragmentar essa célula. A célula vai estar lá, mas está fragmentada em tamanhos menores. Você vai fazer exercício e você vai eliminar. O crio, que é a criolipólise, os aparelhos que fazem crio, ele vai o quê? Ele vai fragmentar essa célula, matando ela. É como se a célula adiposa está aqui, ele vai congelar ela e você pega o martelo e pó. Quando você quebra um gelo, ele se despedaça em vários tamanhos, derrete e some. É assim. A diferença da crio para o Sonofocus, para a lipocavitação, que o nome em si, lipocavitação, ele vai pegar a gordura, cavitar ela e fragmentar. A criolipólise, ele vai ocasionar a lise, que é a morte. Crio é frio, lipo é gordura e lise é morte. Ele vai ocasionar a morte dessa célula. Ao contrário da lipocavitação, que ele só cavitou lá com Sonofocus, a criolipólise não, ela vai matar. Ela vai se cristalizar, ou seja, vai se fragmentar em vários pedaços e vai morrer. É como se você pegasse um cubinho de gelo, tacasse um martelo nele, ele fragmentasse, derretesse ali mesmo e morresse. Funciona mais ou menos assim, tá? Eu querendo trazer aqui para o nosso português. Então, ele já é mais eficiente, bem mais eficiente do que o Sonofocus, ou seja, porque ele vai realmente matar essa célula de gordura. A lipocavitação ela só vai cavitar, a gordura ainda vai estar lá. Nós temos também o Polaris da Ibramed, que faz o mesmo processo de criolipólise. Aqui nós temos uma manopla, tá? A manoplazinha da crio, que é acoplada, né, na gordura. Justamente tem que ter esse lenço específico, tá, gente? Não é um lenço de umedecido de fazer higiene no bumbum do bebê, não. É um lençozinho específico. Você coloca, né? Coloca a manopla. Ele serve para que não queime a pele da cliente, por exemplo. Faz o mesmo processo que o aparelho anterior, tá? As áreas que nós podemos trabalhar com esse aparelho de crio, por exemplo, nós podemos trabalhar, olha aqui na tela, por favor, o abdômen, nós podemos trabalhar interno de coxa, interno de joelho, culotes, flancos. Aqui nas costas nós podemos trabalhar os flancos, a gordurinha aqui acima
Nós podemos trabalhar a gordurinha abaixo dos glúteos. Não sei se vocês já viram aquelas pessoas que a gente chama que tem 2 bumbum. Tá aqui o bumbum e bem aqui um bolinho de gordura. É perfeito. A criolipólise é perfeito para aquele tipo de gordura. E esses aparelhos são muito bons. Esses aparelhos realmente, esse da criolipólise, ele mata a célula adiposa, mas nós temos algumas consequências. Não é só usar e tudo bem. Não, tem que ter cuidados. Eu vou até ler o slide. Apesar de não ser considerado um método invasivo, por quê? Porque não corta, porque não tem agulhas. Muita gente tem medo dos perigos da criolipólise. Por quê? Há riscos sim, que ocorrem principalmente quando não é realizado com um aparelho certificado em dia com a manutenção, quando não é realizado por profissionais experientes e quando não é realizado seguindo os protocolos de segurança. O aparelho de criolipólise ele tem que estar com a manutenção em dia, ele tem que estar regulado. Os profissionais que são habilitados para fazer essa crio, gente, para usar esses aparelhos, o correto são fisioterapeutas em diante, tá? Quem está fazendo técnico ainda não pode usar esse tipo de tecnologia. E seguir os protocolos de segurança, como por exemplo, utilizar o lenço específico antes de colocar essa manopla, tá? Ao fazer criolipólise, efeitos colaterais podem ser graves e provocar marcas profundas na pele. E não precisa pesquisar muito para achar casos de criolipólise com queimaduras. Há casos de mulheres que sofreram queimaduras de segundo e até terceiro grau, porque queima é frio, mas queima, porque a temperatura está abaixo do tecido aqui, ó, abaixo do tecido da nossa tecido tegumentado, nosso sistema tegumentar. E, consequentemente, se não for utilizado na temperatura correta, com a devida segurança e profissional, pode sim gerar um transtorno muito grande. Eu acho que eu tenho até uma foto aqui para mim mostrar para vocês. Olha só, aqui eu tenho certeza que a pessoa não utilizou o lenço e não utilizou o protocolo de tempo, por exemplo, correto. Deixar em cada região. Deixou lá, a pessoa que não queimava, olha só o estrago que aconteceu, né? E nós temos também, gente, ativos, né? Aqui eu usei a argiloterapia, mas tem vários outros ativos. Essa argiloterapia, essa argila, é muito bom você iniciar um tratamento corporal no seu cliente com a argila. Por quê? Vou ler para vocês. A argiloterapia consiste no tratamento estético que utiliza produtos à base de argila. As argilas têm ação anti-inflamatória, reposição de minerais essenciais para a pele, ação detox, ou seja, eliminação das toxinas e melhora a circulação. Automaticamente, se eu faço uma sessão, primeiramente, de desintoxicação nessa cliente, ela vai receber melhor os ativos. As massagens vão ter um resultado melhor. Por quê? Porque ele tem também a melhora da circulação quando você usa uma argila. Muitas tecnologias foram inventadas, vários ativos também, mas eu não dispenso uma argila antes de iniciar qualquer tratamento corporal. Por isso eu trouxe essa dica para vocês. E nós temos também ativos. Eu vou falar aqui da cafeína, mas tem vários outros, tá? Os ativos que contém nos cremes que podem nos ajudar na modeladora, um deles é a cafeína, que ajuda na redução de medidas e celulite e ajuda na hipotonia tissular. Gente, hipotonia tissular é flacidez de pele, tá? Então, quando você vê outra vez essa nomenclatura aí, quando você estiver estudando, ajuda na hipotonia. Meu Deus, o que é hipotonia? Flacidez, tá? Além disso, a substância é um antioxidante que previne o envelhecimento precoce e estimula a lipólise. Lipólise é o que? Lipo é gordura, lise é morte, estimula a morte celular. A cafeína é a que mais atua sobre o metabolismo, tá? Dos ativos que tem hoje, dos princípios ativos, um dos mais potentes é a cafeína. Por isso que eu trouxe esses dois exemplos para vocês. E muitíssimo obrigado para todos que conseguiram ver esse vídeo até o final. Para quem viu, fique aguardando a atividade para responder. E como diz aí no vídeo, continua na próxima aula, tá? Obrigadão aí por todos que conseguiram acompanhar. Abraço!